Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a nossas resoluções de exercícios, beleza? Envolvendo tautologia, contradição e contingência. Só que assim, turma, como são exercícios mais práticos, eu resolvi de fato anotar na canetinha e não no slide, tá? Porque eu vou precisar construir a tabela verdade e aí a gente vai fazendo exemplos mesmo de como você pode visualizar e eu falo para você como é que vai cair isso daí na hora da prova, tranquilo? Segue lá no Instagram, turma, @professor Ian Ribeiro e vem comigo aqui. Pessoal, relembrando, tá? Sempre que uma questão falar sobre tautologia, é onde aquela proposição composta, ela é tudo verdade. Como assim? Você vai construir toda a coluna da composta. Você vai fazer P, você vai fazer Q, R se tiver. Você vai fazer os operadores intermediários e depois o operador principal. Se no final do processo tudo for verdade, é porque é uma tautologia. Se no final do processo, turma, você encontrar tudo F, é porque ali existe uma contradição. E se você no final do processo encontrar valores alternados, é porque esse processo ele gerou uma contingência, o que é o mais comum e dificilmente cai. Tá? Normalmente gira em torno de tautologia e contradição. O exemplo de um enunciado, turma, é assim, ó. Dada a proposição composta tal, marque a alternativa coerente com relação à proposição. Se aquilo é uma tautologia, contradição, contingência, se é impossível dizer, é um absurdo, enfim. Então, aqui o nosso exemplo é: verifique se isso é uma tautologia. Ponto. Primeira coisa que você vai observar é a quantidade de proposições simples que você tem. 4? Não. Porque como você conta a quantidade de letras, 2 elevado a n, 2 ao quadrado, aqui você vai ter 4 linhas. Tranquilo? Nesse caso, turma, você vai fazer P, Q, VV, FF, e você tem a alternada VF, VF. Turma, aqui nesse caso você vai fazer as proposições intermediárias, que no caso é P ou Q. Normalmente vem em parênteses, mas se não vier, você separa dessa forma. Aquilo que está no meio, de fato, tá? É o conectivo principal. Lembre que no ou, basta ter uma verdade para que tudo seja verdadeiro. A gente viu em uma aula de equivalência que Q ou P é a mesma coluna, tá? Lembra que a gente viu que Q ou P é a mesma coluna. Isso aqui é equivalente. Então, eu analiso primeiro Q, depois P. Como o meu conectivo é o ou, vai gerar exatamente isso daqui. Feito as proposições intermediárias, aí a gente vai juntar isso daqui, turma, em uma coisa só. E quando eu falo uma coisa só, é porque aí sim você vai analisar essas duas colunas e não mais P e Q. Lembra que no se e somente se, você precisa ter valores iguais. Ó. Como a minha coluna ela é a mesma, você sempre vai encontrar valores iguais. E aí, de fato, você vai ter V, 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 V. Turma, gerou tudo verdadeiro? Gerou. Então, automaticamente, eu posso dizer que aquilo é uma tautologia. Ponto. Eu verifiquei se de fato é. 2. Vai seguir o mesmo enunciado, tá? Verifique se não P
conjunção P e não Q é uma tautologia. Beleza? Turma, mesma situação. Você vai observar quantas proposições simples você tem. Mesmo que você tenha o operador de negação, não tem problema. Você continua tendo P e Q. VV, FF. E a segunda é VF, VF. Tá vendo que você tem o uso do parênteses? É porque aqui, turma, você precisa resolver primeiro. Quando você observa o parênteses, está vendo que você tem esse não que? É porque você precisa criar essa coluna. Então, eu vou negar essa daqui toda. Ó. Vai ficar FV, FV. Ponto. Aí, agora eu vou analisar P e não que. P e não que. Verdadeiro e falso. Falso, porque é uma conjunção. Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro. Falso, falso. Falso. Falso, verdadeiro. Falso. Ponto. Aqui, turma, ele está falando sobre um não P também. Então, eu vou criar aqui, tá? Vou negar essa coluna toda inicial. Normalmente, a gente faz isso no início, certo? Mas você pode aqui, não vai ter problema, não. FF, V, V. Eu só inverti essa coluna aqui. Feito parênteses, feito o operador de negação, que normalmente vem primeiro, eu vou analisar agora não P e, abre parênteses, P e não Q. A ordem que eu vou fazer é nesse sentido aqui, ó. Então, vamos lá. FF, F. FV, F. VF, F. VF, F. Ué, Ian, deu tudo falso. Não é tautologia. Não é. Nesse caso, turma, isso aqui gerou pra gente, tá? Isso aqui gerou pra gente uma contradição. Por quê? Porque foi tudo falso. Beleza? Tudo falso. Nosso último exemplo é esse aqui, ó. Vamos analisar. Não, abre parênteses, P e não P. Negação, abre parênteses, P e não P. Nesse caso, a gente tem a mesma proposição. Então, eu só vou criar P e não P, V, F, F, V. Eu vou fazer primeiro a conjunção de P e não P. Você percebe, turma, que como você tem pelo menos um valor falso, tudo vai ser falso. Só que a questão, ao final de tudo, está pedindo para você negar isso daqui. Quando você nega, percebe que tudo virou verdade? Uma vez que você faz essa negação, é porque você gerou aqui, ó, uma tautologia, e eu sei que na tautologia é tudo verdadeiro. Beleza? Turma, as questões de contradição, tautologia e contingência, contingência é se você tivesse verdadeiro e falso. É você fazer uma condicional e você perceber que vai ter lá VF, VV, tá? Então, você vai perceber que vai dar valor alternado. Basta ter a alternância, então é uma contingência. As questões de tautologia é para você, de fato, marcar a alternativa que corresponde a isso aqui. Então, é você saber construir tabela verdade. E, ao final, você marca. Isso é tautologia. Ponto.
mas você precisa saber construir. Você precisa lembrar que uma conjunção só é verdade quando tudo for verdade, disjunção é falsa quando tudo for falso, condicional é Vera Fish, disjunção exclusiva, uma única verdade, bicondicional, valores iguais. Isso nunca vai mudar. A composta, de maneira simbólica, ela muda, né? Porque a questão é ela que constrói isso aí. Mas você ter a base da construção, isso aí é essencial para você marcar a alternativa correta. Beleza? Anota isso aqui, tudo que eu falei e treina. Beleza? Pessoal, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo e fui!